Olhe bem para esta imagem. São quase 3 horas da madrugada do dia 24 de maio de 2025. 3 pontos minúsculos cortam a escuridão sobre Tokmak, um território ucraniano ocupado pelos russos. O que você está vendo não são pássaros, são 3 drones ucranianos se aproximando de um dos alvos mais valiosos da máquina de guerra russa. Este trem que você vê nas imagens transporta 560 toneladas de combustível. É o suficiente para abastecer 2 batalhões russos por uma semana inteira. Agora, repare como a locomotiva brilha no escuro. Essa é sua assinatura térmica. É como os drones enxergam seus alvos na escuridão. Esse trem é um ativo logístico que vale milhões de dólares e está prestes a ser atacado por equipamentos que custam menos que um iPhone. Em exatamente 87 segundos, ele se transformará numa coluna de fogo de 200 metros de altura. Mas aqui está o que torna isso realmente extraordinário. Não estamos falando de mísseis de milhões de dólares. Estamos falando de drones construídos com peças que você muitas vezes encontra na internet. Cada um deles vale algo próximo de $1.600. E o que aconteceu aqui não foi sorte, foi uma demonstração do que está por vir no futuro. Veja como o fogo se espalha rapidamente de vagão para vagão. O próprio desenho do trem, que foi projetado para ter a melhor eficiência, agora se volta contra os russos. O resultado? Uma artéria vital de suprimentos para a Rússia foi completamente paralisada por semanas. Só que isso que você acabou de ver agora é apenas a ponta do iceberg. E eu vou te mostrar o motivo. Tudo começa com algo que poderia até ser uma piada se não fosse verdade. Isso porque a Ucrânia criou uma força aérea completamente nova, sem aviões de caça convencionais. Eles transformaram drones comerciais chineses em armas militares devastadoras. E no centro dessas operações está o DJI Mavic 3, um drone comum que você pode comprar no Mercado Livre por cerca de R$40 mil. Mas aqui está a ironia que poucos perceberam. A capacidade militar da Ucrânia depende das decisões do fabricante desse equipamento. Em outras palavras, depende de uma empresa chinesa. Agora considere isso. A DJI parou de fabricar o Mavic 3. Todas as unidades que chegaram ao campo de batalha agora vêm dos estoques que sobraram. Imagine se a defesa do seu país dependesse de uma empresa de tecnologia estrangeira e das decisões que ela toma sobre qual produto fabricar? Havia um outro problema. O substituto, o Mavic 4, é considerado complexo demais para soldados comuns. Isso forçou uma adaptação massiva em todo o sistema militar ucraniano que foi construído em torno da simplicidade do Mavic 3. Agora eu preciso dizer uma coisa. O Mavic 3 que você vê nos campos de batalha foram modificados pelos ucranianos. Eles não são iguais ao que você compraria numa loja. Eles equiparam uma câmera Hasselblad de 20 megapixels com zoom híbrido de 28 vezes. Algumas versões experimentais conseguem zoom digital de até 56 vezes. Unidades selecionadas foram retrofitadas com núcleos térmicos que permitem reconhecimento térmico e detecção de calor durante a noite. Estes drones voam a 68 km por hora, com um tempo de voo de até 46 minutos, operando em altitudes de até 6.000 metros acima do nível do mar. Mas o mais importante, foram modificados com um software que possibilita eles escaparem dos sistemas de detecção russos, que normalmente rastreiam drones DJI. Ok, agora que você conhece os protagonistas dessa história, deixa eu te contar como essa operação funcionou. É impressionante. 5 drones trabalharam em coordenação perfeita. Um
DJI Mavic 3 de reconhecimento pairava a 8 km de distância, fornecendo visão térmica em tempo real. 3 drones de ataque construídos pelos próprios ucranianos executaram os ataques precisos. Um 5º drone ficou de reserva caso algo desse errado. Mas, durante a operação, quando estavam a cerca de 3 quilômetros antes do alvo, algo inesperado aconteceu. Um sistema russo de guerra eletrônica chamado Lear-3 detectou os sinais dos drones e começou a tentar derrubá-los. Este sistema, montado em um caminhão Kamaz, consegue bloquear sinais de GPS e controle de drones em um raio de 30 quilômetros. Os operadores russos tentaram primeiro um bloqueio de banda larga, transmitindo ruído de alta potência em várias frequências ao mesmo tempo. Quando isso falhou, mudaram para bloqueio pontual, focando interferência intensa na banda de 2.4 GHz usada por drones comerciais. Mas os ucranianos já sabiam disso e se prepararam para este cenário. Seus drones usam tecnologia de salto de frequência, mudando frequências centenas de vezes por segundo em 3 bandas de frequência separadas simultaneamente. Isso torna quase impossível para os bloqueadores russos travarem no sinal. O sistema primário de dados distribui o sinal através de múltiplas frequências, mudando padrões até 1.200 vezes por segundo. Isso torna extremamente difícil para as forças russas detectarem ou bloquearem efetivamente. Os russos então tentaram falsificar o GPS, enviando sinais falsos de satélite para confundir a navegação dos drones. Mas os drones ucranianos detectaram a inconsistência entre os dados do GPS e o movimento real, mudando automaticamente para a navegação inercial de backup. Dentro do computador de orientação do drone, acelerômetros e giroscópios continuaram medindo cada mudança na velocidade e direção. Esta unidade de medição inercial fornece navegação de backup, que não pode ser bloqueada nem falsificada. Agora, quer saber de algo curioso? Lembra o sistema Lear-3 que falei antes? Ele também utiliza drones para fazer guerra eletrônica. Na verdade, o sistema controla até 3 drones Orlan 10 para suas operações. Eles transportam bloqueadores para suprimir torres de comunicação usadas por outros drones. Isso cria um jogo dentro do jogo, onde drones russos tentam bloquear drones ucranianos, que por sua vez podem atacar os drones russos. As forças ucranianas já demonstraram capacidade de usar seus próprios drones de visão em primeira pessoa para caçar e destruir drones de reconhecimento russos. Agora, voltando à operação no sistema de orientação dos drones de ataque, algoritmos de reconhecimento de imagem são treinados especificamente em equipamentos ferroviários russos. Mesmo sem entrada constante do operador, o sistema pode identificar vagões tanque de combustível, calcular pontos de impacto ideais e executar a sequência de ataque final independentemente. E foi então que às 2 horas, 44 minutos e 30 segundos, o primeiro drone ucraniano atingiu o 3º vagão-tanque com efeito devastador. A ogiva de carga oca de 2,5 kg detonou instantaneamente no contato. No impacto, a carga oca explode e forma um jato de metal que viaja mais rápido que uma bala, perfurando facilmente o aço do vagão. E isso gerou uma explosão violenta que vaporizou centenas de litros de diesel instantaneamente. O que aconteceu depois foi uma reação em cadeia. Isso porque os vagões de combustível são conectados por sistemas de ventilação para equalizar a pressão. Esses mesmos sistemas que ajudam no transporte normal agora se tornaram canais perfeitos para o fogo se espalhar. Em apenas 15 segundos, as chamas do 3º vagão se espalharam para o 2º e 4º vagões. Sem escolha, o maquinista foi obrigado a frear o trem. Só que isso o tornou um alvo ainda mais fácil. Logo em seguida, os outros 2 drones atacaram. O 2º drone mirou o 6º vagão, usando a fumaça como camuflagem. O 3º drone atacou a parte traseira do trem. Em poucos minutos,
Todas as 560 toneladas de combustível estavam em chamas, criando uma coluna de fogo de 200 metros de altura. E sabe o que é mais incrível? Esse não foi um ataque por acaso. A inteligência ucraniana rastreou esse trem específico por 72 horas. E sabe como eles fizeram isso? Usando civis locais com smartphones simples. Esses civis, vivendo sob ocupação russa e arriscando suas vidas, identificaram o horário do trem, sua velocidade e o momento exato em que estaria mais vulnerável. Estamos falando de uma janela de tempo que o trem ficaria longe da defesa aérea russa por apenas 15 minutos. Grupos de civis como o ATESHM também fazem parte dessa guerra sombria. São ucranianos vivendo em território ocupado que arriscam suas vidas todos os dias. Eles saem de madrugada e destroem pequenas caixas de controle dos trilhos, componentes simples, mas vitais. Quando uma dessas caixas é destruída, os sinais de trânsito param de funcionar e, por segurança, nenhum trem pode passar até que seja consertada. Pode parecer pouco, mas imagine, você destrói uma caixinha de controle de R$ 1.000 e consegue parar trens que transportam milhões em equipamentos e suprimentos. E isso gera um transtorno imenso para os russos, que levam semanas para chegar, identificar o problema e consertar. Sem contar que fazem isso com medo de sofrer novos ataques. É uma estratégia brilhante em 3 camadas. Os civis no terreno identificam alvos e fazem sabotagem. Os operadores de drones atacam com precisão cirúrgica e tudo isso coordenado para atingir exatamente onde a Rússia mais dói. Sua capacidade de mover tropas e suprimentos. E quer saber por que isso é tão eficaz? Porque a Rússia é basicamente um exército que depende de trens. Com um território gigantesco e estradas ruins, eles dependem totalmente de 85 mil quilômetros de ferrovias para mover equipamentos e suprimentos. Quando um trem de combustível é destruído, não é só o combustível que se perde. A linha ferroviária fica bloqueada por semanas, parando todos os outros suprimentos, munição, comida, reforços. Isso força os russos a usar caminhões, que são mais lentos, menos eficientes e muito mais fáceis de atacar. E reconhecendo essas vulnerabilidades, a Ucrânia desenvolveu soluções ainda mais avançadas. O primeiro deles são os drones conectados por cabo de fibra óptica. Eles são impossíveis de bloquear porque não utiliza sinais de rádio. Em segundo lugar, drones autônomos com inteligência artificial. O operador mira no alvo na tela, aperta um botão e o drone vai sozinho até o alvo, mesmo se perder o sinal. Essa capacidade de resolver problemas em meses, não em anos como exércitos tradicionais, é uma vantagem enorme. Enquanto complexos militares tradicionais demoram décadas para desenvolver armas, a Ucrânia cria soluções em semanas usando tecnologia civil. E os resultados dessa inovação nós vimos na cidade ucraniana de Tokmak. A linha ferroviária ficou completamente destruída. O calor derreteu os trilhos, queimou as travessas de madeira e espalhou destroços por toda parte. Equipes russas precisarão de semanas para consertar. E isso se conseguirem consertar sem sofrer novos ataques. Pare para pensar. 3 drones, que custam menos que um carro popular. Eles conseguiram paralisar uma das maiores máquinas militares do mundo. Isso não é só sobre a guerra na Ucrânia, é sobre como todas as guerras futuras serão travadas. Como você pode ver, a guerra do futuro não será mais sobre exércitos gigantescos, mas sobre sistemas inteligentes e adaptáveis, onde um drone barato guiado por um civil local pode mudar o rumo de uma batalha inteira. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa revolução dos drones vai mudar para sempre a forma como as guerras são travadas? Ou os exércitos tradicionais vão encontrar formas de se adaptar? Deixe seu comentário abaixo. E se gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem também se interessa por tecnologia militar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.